Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos conversar agora sobre tétano? Vamos entender o que é essa doença, como ela evolui, se ainda tem muito, ainda tem pouco. E a gente vai entender, e depois tem atividade para vocês lá no ambiente virtual, hein? Não esquece de passar lá. Bom, então vamos conversar sobre o tétano. O tétano é uma doença infecciosa grave causada por uma neurotoxina produzida pelo Clostridium tetani, o nome da bactéria. Uma bactéria encontrada comumente no solo sob a forma de esporos, que é a sua forma de resistência para se manter no ambiente. Então, é uma bactéria e ela produz uma neurotoxina, e essa neurotoxina, então ela tem uma preferência, né, de atacar o nosso sistema nervoso central. Ela é uma neurotoxina. Características dessa bactéria, do bacilo, Clostridium tetani, ou bacilo, é gram-positivo, estritamente anaeróbio, então ele é resistente à evolução durante 8 minutos à luz e aos antissépticos, por isso que ele consegue ficar lá no ambiente. Conserva sua vitalidade durante anos ao abrigo da luz e o bacilo tetânico sobrevive a temperatura de 37 graus, podendo sobreviver a variações de temperatura de 14 a 43 graus. Por isso que ele, na sua forma de esporo, ele tem sucesso, né, em continuar vivo na natureza e em contaminar e infectar mais pessoas, tá? Bom, como que acontece para essa bactéria infectar pessoas? Né? O que acontece lá dentro do corpo? As toxinas, elas migram do foco da infecção, do foco da entrada, onde a pessoa se acidentou e se cortou, por exemplo, com um objeto que esteja lá no campo, que esteja contaminado. Ou na rua, né, em algum local que esse objeto não esteja limpo e tenha provavelmente sofrido uma contaminação com a bactéria. As toxinas migram do foco de infecção na periferia até o sistema nervoso central. As toxinas bloqueiam a transmissão dos impulsos inibidores dos neurônios, que são as toxinas, a tetanolisina, que ela, junto com a tetanospasmina, também são neurotoxinas extremamente potentes que causam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, levando aos sintomas que a gente vai ver lá na frente, né, dessa hiperexcitabilidade, a pessoa ela fica, os músculos ficam muito contraídos e a gente vai entender o porquê dos sintomas, entendendo que é a neurotoxina produzida pela bactéria que vai causar a sintomatologia da doença. Principalmente essas duas neurotoxinas que a gente falou. Bom, o Clostridium tetani é encontrado em intestinos de cavalo, é encontrado na natureza da seguinte forma, tá? Fezes, terra, reino vegetal, nas folhas, então é importante, né, quando a gente for consumir alimentos verdes, folhas, lavar bem esses alimentos, águas putrefadas, instrumentos cortantes disseminados aí no ambiente, vidro, alguma coisa, e pregos enferrujados. Esses são os reservatórios naturais do Clostridium tetani. Modo de transmissão para a gente entender: a infecção se dá através de ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza, desde que tenha a introdução do agente patológico, né, que é a bactéria, em uma solução de continuidade. Pode ser adquirido através da contaminação de ferimentos também, se a pessoa já tem um ferimento na perna, principalmente pessoas idosas que às vezes têm, né, problemas vasculares e tem aquelas úlceras nas pernas que demoram muito para cicatrizar, e aí cuidando do quintal, cuidando dos animais de estimação, lá nos quintais, no quintal da casa dessa pessoa, ela pode se contaminar. Inclusive, além, né, desse tétano acidental, inclusive os crônicos, né, como o das úlceras varicosas que a gente falou, ou o cordão umbilical, e aí a gente entra no tétano neonatal, que a gente também, infelizmente, por conta de maus hábitos, né, da limpeza desse cordão umbilical do bebê, pode haver a transmissão do tétano, também conhecido como mal dos 7 dias, lá no bebezinho, tá? Vamos lá. O período de incubação varia de 24 horas até 30 dias, com período em média de 10 dias. A doença ela não confere imunidade, por isso que tem a vacinação, que é a melhor maneira de prevenção. E a imunidade é conferida apenas pela administração do esquema de dose da vacina contra o tétano, que a gente vai ver lá mais para o final, que é administrado na mãe, na gestante, na verdade, né? Ali perto do final da sua gestação, e depois na criança, no bebê, ele toma no calendário vacinal lá, incentivado, né, pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização, aos 2, 4 e 6 meses. Depois tem alguns reforços e, quando necessário, também deve ser feita uma nova administração do imunobiológico. Bom, então vamos entender então as formas do tétano, o tétano generalizado.
o tétano localizado ali na solução de continuidade e o tétano neonatal ali no coto umbilical. O tétano generalizado, então, apresenta sinais iniciais como risos sardônicos, que é uma hipertonicidade muscular ao redor da boca, que a gente falou da excitabilidade lá, da hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. O trismo, que é a incapacidade da abertura da boca, a boca fica fechada, então ele tem o risos e o trismo. Ele não consegue abrir a boca. Tem uma generalização, pode acontecer de 12 a 48 horas depois da entrada no foco principal. O doente ainda ele pode apresentar espasmos generalizados, as convulsões, uma postura de decorticação, os membros superiores apresentam-se então fletidos, lembra lá? Decortica, descerebra, se não lembra, pergunta lá no fórum que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, postura, né, de decorticação, membros superiores fletidos, membros inferiores estendidos, dedos das mãos e pés fletidos também. Pode apresentar também a posição de opistótono, que é em arco, e o mais incrível nessa doença é que não tem perda da consciência, o paciente apresenta dores severas e pode ter uma duração média de mais de 2 semanas da evolução desses sintomas, e os casos que evoluem para a cura, infelizmente, muitas vezes apresentam sequelas, tá? O tétano localizado, então, ele pode evoluir para uma cura espontânea, sem outras complicações, pode ser a forma inicial. Então, o tétano localizado ele pode evoluir para a cura espontânea, sem outras complicações, pode ser a forma inicial e progredir para um tétano generalizado e ele apresenta uma rigidez da área da porta de entrada. A área ao redor da lesão fica muito rígida, muito endurecida. Bom, progressão e sintomas, então, desse tétano localizado para o generalizado. O tétano caracteriza-se pelos espasmos musculares e suas complicações. Eles são provocados pelos mais pequenos impulsos, como barulho e luz, e continuam durante períodos prolongados. É um dos cuidados que a gente vai ver lá na frente quando o nosso paciente está internado. O primeiro sinal do tétano é o trismo, ou seja, a contração dos músculos mandibulares, não permitindo a abertura da boca. Ainda, sinais típicos incluem uma elevação da temperatura corporal de entre 2 e 4 graus Celsius, então ele vai apresentar febre, com diaforese e um aumento da tensão arterial e taquicardia. Além disso, a rigidez e os espasmos dos músculos estendem-se de cima para baixo no corpo, os espasmos duram de 3 a 4 semanas e a recuperação completa pode levar meses, então é melhor prevenir, né, do que ter que remediar, como nossa avó dizia. Ainda nas complicações mecânicas relacionadas à parte muscular, né? A parte de que vai estar tudo contraído. Espasmos da laringe e diafragma, lembra que é de cima para baixo, então vai parar essa parte de cima. Fraturas de vértebras por conta lá do arco do opistótono, atelectasias com colabamento lá dos alvéolos. Pode acontecer aspiração, porque lembra, não vai estar funcionando aqui, ó, a laringe não vai estar funcionando. Tromboses venosas com embolias pulmonares, então são complicações muito graves. Depressão hidroeletrolítica, porque ele não vai estar ingerindo líquido, tem que colocar um acesso nesse nosso paciente. Úlceras de decúbito por conta, né, da pressão que está sendo feita ali naquela posição. E hiperatividade do sistema nervoso autônomo, como a gente já falou. O diagnóstico do teto é essencialmente, é sempre um diagnóstico clínico que o médico vai lá, avalia e vê as características e dá o diagnóstico, inicia imediatamente o tratamento e pensando sempre, o melhor é a prevenção. O que é isso? Sofreu um acidente, suspeita que o objeto estava contaminado, vai na unidade mais próxima de você, a unidade de saúde mais próxima, vê como é que está a sua carteirinha e toma a vacina, tá? O tratamento, o doente deve ser internado em unidade de terapia intensiva, cuidados com diminuição de ruídos, luminosidade, temperatura estável e agradável para diminuir a excitabilidade do sistema nervoso central, sedação através de benzodiazepínicos e miorrelaxantes, antibiótico-terapia específica para matar a bactéria. E por que demora tanto, professora? Porque, lembra, é uma neurotoxina produzida pela bactéria. Então, quando a gente acaba com a bactéria, a gente tem que esperar um tempo ainda para a neurotoxina ser eliminada. Bom, a neutralização dessa toxina tetânica, então, com a utilização de soros antitetânicos, o desbridamento do foco, né, de onde foi a porta de entrada ali da solução de continuidade, limpar o ferimento com água e sabão ou soro fisiológico, realizar o desbridamento retirando tecidos desvitalizados e corpos estranhos.
Bom, feito isso, a gente vai utilizar, né, a prescrição médica provavelmente vai ser a utilização de antibióticos como a penicilina e o metronidazol, que eliminam as bactérias, mas não tem efeito no agente tóxico que elas produzem, como a gente falou anteriormente. Os depressores do sistema nervoso central, como o diazepam, são dados reduzindo a ansiedade e resposta espasmásmica aos estímulos, tá? Lá das neurotoxinas. Conduta nas primeiras 24 horas, que são muito importantes, né, que vão garantir uma melhor qualidade ali do atendimento. Sedação com benzodiazepínicos para controle do espasmo da ansiedade, né, melhorar a antibiótico-terapia. Desbridamento com limpeza cirúrgica da porta de entrada, como a gente já mencionou. Sonda nasogástrica e alimentação entérica por conta do trismus, né. No caso da alimentação entérica, um acesso venoso central. E alimentação parentérica, né, no caso da alimentação entérica, né? Ou sonda nasogástrica ou alimentação entérica. E a proteção gástrica também com as medicações pertinentes. A prevenção, que é a melhor situação que a gente pode ter. A população também deve ser ensinada que todos os ferimentos sujos, fraturas expostas, mordidas de animais e queimaduras devem ser bem limpos, né, com água e sabão, e tratados adequadamente para não proliferar a bactéria pelo organismo, né? Diminuir ali a maior carga de bactéria que for possível quando a gente lava ali com água e sabão e procurar a unidade de saúde para avaliação, tá? É muito importante. Também, ó, nas mordeduras de animais, é importante fazer a avaliação para a utilização da vacina contra o tétano, tá? A DTP. Prevenção, então, olha ela aí, é a vacina contra o tétano. Situações importantes, né, quando acontecem esses ferimentos ou mordidas, a utilizar a vacina DT tipo adulta, a DTPA utilizada para gestante, lá no final da gestação, onde ela vai conferir anticorpos para o bebê, e a criança segue o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, lá quando o bebezinho ainda tomando aos 2, 4 e 6 meses, tá? Então ela só toma a primeira dose dessa vacina aos 2 meses. Bom, assistência de enfermagem no tétano, que seria importante, depois vocês dão uma olhadinha aí para a gente poder discutir lá no fórum, tá? Essa assistência de enfermagem. O tétano neonatal, para a gente finalizar, que é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, que acomete o RN, manifestando-se inicialmente com dificuldade de sucção, né? O RN ele mama toda hora, ele tem um estômago bem pequenininho, e a gente vai ver que ele não vai sugar, ele não vai querer mamar. Então, a porta de entrada é o coto umbilical e os cuidados errados, que a gente põe moeda, folha seca que pega lá, folha de fumo, isso, aquilo, outro, e vai contaminar esse coto umbilical. Os números são muito altos de casos de tétano ainda em países muçulmanos, na África e na Índia. A criança normal, com sucção normal do mamilo por alguns dias, então ela vai apresentar-se bem e depois vai apresentar essa dificuldade de sucção, então esse é um caso possível de tétano. Incapacidade de sucção pelo trismus, espasmos e epistótono também a criança pode apresentar. Tem uma incubação de 3 a 28 dias e um prognóstico ruim se esse período for menor do que 5 dias. A mortalidade chega a mais de 90% dos casos e acontece sequelas, né, nos sobreviventes, como um atraso mental. Bom, o modo de transmissão, a gente já falou lá do coto umbilical, quando são utilizados instrumentos cortantes contaminados para a secção do coto umbilical, por isso que tem que ser, né, o parto. Quando é um parto em casa, também tem que utilizar objetos estéreis e aplicação de substâncias estranhas, como teia de aranha, pó de café e etc. Período de incubação, a gente já falou, a suscetibilidade ao manifestações clínicas, isso aqui é muito importante para a gente reconhecer esse RN, esse bebê que está com esse mal de 7 dias, né? Ou tétano neonatal, nossas vozes chamavam de mal de 7 dias, porque pode acometer ali entre os 7 dias até a caída, né, do coto umbilical, recusa das mamadas, choro aparentemente sem motivo e muito chorando, a criança o tempo todo, nada acalma essa criança. Cólicas devido à interpretação errônea das contraturas, né, musculares, porque ele está tendo espasmos e pode acometer também a região abdominal. Clinicamente, o que a gente vai ver? O RN apresenta-se com choro constante decorrente do trismo, porque está tudo travado, ele não consegue abrir a boca para mamar, então ele está com fome, seguido de rigidez dos músculos cervicais, tronco e abdômen, febre, sudorese e taquicardia. É muito importante levar essa criança ao pediatra o mais rápido possível para ele poder detectar esses sinais e sintomas, tá? Para a gente terminar, infelizmente evolui com hipertonia generalizada, hiperextensão dos membros inferiores, a contratura muscular facial leva a olhos cerrados, fronte preguiada, dá uma olhadinha no Google que tem várias imagens, né? E é uma doença de notificação compulsória e o mais importante, as ações educativas para a gente prevenir a doença e que ela não acometa mais pessoas, tá? É isso,
Um beijo, espero que vocês tenham gostado.